O Nair começa elogiando o cabelo dela e pergunta se está tudo bem. E como ela diz que sabe porque acabou de fazer o cabelo, ele pergunta se ela não poderia dizer simplesmente obrigado. Mas ela fala que não gosta de ouvir esse tipo de coisa de um desconhecido. Ele fala que pelo menos ela poderia ser educada a dizer obrigado ou algo do tipo. Mas quando ela diz se ele pode parar de falar com ela, ele fala que vai respeitar o espaço dela. E mesmo sabendo que não ia ser fácil voltar para falar com ele depois de ter pegado tão pesado, ainda assim ela aguenta firme e bate no vidro do carro. Ele pergunta se ele pode saber o que aconteceu. E já ela pergunta se o carro é dele e ele fala que o carro é dele e pergunta por quê. E num tom de brincadeira, ela pergunta se ele tem certeza que o carro é dele. Ele fala que a chave está na mão dele e que ele está dentro do carro. E ela também pergunta se não é alugado e ele diz que não. Então ela fala que ele tem um carro muito legal e ele agradece. Ela pergunta por que ele não disse que ele tinha um carro como esse. E agora ele que pega pesado com ela e fala que aonde já se viu se aproximar de uma garota falando que tem um carro legal. Ela diz que ele também não precisa ser tão rude. E já ele fala que primeiro ela pegou pesado com ele. Ela fala que está tendo um dia difícil e pede desculpas. Ela fala que pensou melhor e que achou ele um fofo e que achou que eles deveriam recomeçar. Ela pergunta se ele não quer abrir a porta para eles conversarem. E ele pede para ela esperar que ele vai sair do carro. Ele pergunta se ela já esteve num carro desses antes. Ela diz que não e ele pergunta o que ela está fazendo, mas ela simplesmente diz que gostou dele. Ele pergunta o nome dela e ela fala que o nome dela é Britney e ele fala que é um prazer conhecê-la. Ele fala que achou o cabelo dela muito bonito, mas que ela não quis dizer obrigado. Ela diz que não foi ele que pagou pelo cabelo dela e que se ele quiser um muito obrigado, ele vai ter que pagar. Ele fala que isso é muito maluco. E pergunta se uma garota quiser elogiar o perfume de um cara, se ela vai ter que comprar um perfume pra ele. Ela diz que ele vai entender como as coisas funcionam pra ela e pede pra ele mudar de assunto e falar do carro dele. Mas ao invés de falar do carro dele, ele fala que mora ali perto e que tem uma cobertura no último andar. E depois que ela pergunta se isso é um convite, ele fala que depende se ele vai poder confiar nela. E que para começar, seria bom se a todo momento ela não ficasse falando sobre o carro dele. Ela fala que simplesmente gosta de homens como ele que tem coisas legais e que ela sabe que pode sustentá-la. Ele pergunta se ele também vai poder contar com ela se ele precisar de ajuda, mas ela diz que ela não tem a obrigação de ajudá-lo e que ele tem que ser um cavalheiro. Ele fala que as coisas não funcionam assim e que precisa ser uma via de mão dupla. Ela diz que ela é uma mulher bonita e que ela precisa saber que ele pode cuidar dela. Ele fala que quer ver se realmente ela é bonita e pede pra ela dar uma volta. Ela diz se ele gosta do que vê, ele tem que cuidar dela. Bom, e depois de mais algum tempo ali conversando com ela, ele acaba convidando para entrar no carro. E dessa vez nós já vamos direto ao momento em que ele a chama de interesseira e pede para ela sair do carro dele. Ela fala que já está acostumada em ficar com atletas e rappers e pergunta quem ele acha que é. Ele fala que não está interessado no que ela tem para dizer e pede para ela dar um fora do carro dele. Ela diz que não vai sair do carro dele se ele não pedir com educação. Ele fala que tudo bem e pede por favor para que ela saia do carro dele. Ela fala que não vai sair do carro tão rápido e começa a querer botar medo no Nair. Primeiro ela pergunta o nome dele e em seguida fala que os amigos dela vão saber sobre ele. Ele fala que não tem problema algum e que é pra ela pegar as coisas dela e sair do carro dele. Ela diz que os caras que ela sai é muito melhor que ele. Ele fala que é melhor, mas ainda assim ela veio atrás dele. E ele termina dizendo que ela chega a ser engraçada e pede pra ela por favor fechar a porta pra ele. O Landon se aproxima dessa garota e tenta se apresentar, mas ela diz que não gosta de homens do tipo dele. Ele pergunta se ela não gosta e como ela diz que não, ele fala que tudo bem e deseja um ótimo dia pra ela.
Ela pede para ele esperar e pergunta se o carro é dele. E ele pergunta por que ela está pedindo para ele esperar. Então ela diz que ele tem um carro legal. Ele fala que isso é verdade e agradece. Ela pergunta se agora ele não vai deixá-la entrar. E ele diz que absolutamente não. E como ela pergunta por que não, ele fala porque ela acabou de dizer que ele não faz o tipo de cara que ela gosta. Ela fala que gostou dele, mas ele diz que não foi isso que ela acabou de dizer. Mas ela insiste. Então ele pede para ela dar a volta. Ela se aproxima dele e pergunta o que ele estava dizendo. Ele diz que ele já sabe que ele não faz o tipo dela. Ela fala que não é bem assim e ele diz que vai embora. Então ela diz que não estava falando sério. Ele fala que não acredita nela e ela pergunta se ele quer levá-la para sair. Ele fala que nesse momento não a levaria para sair porque ele sabe que ela não gostou dele. Ela fala que a verdade é que ela o acha uma gracinha. Ele pergunta se isso é verdade, então porque ela disse que ele não faz o tipo dela. E como ela fica sem saber o que dizer, ele fala que só está repetindo o que ela disse, e que ela ficou calada porque isso é um fato. Ela fala que mudou de ideia e pergunta se ela pode entrar para eles conversarem. E como ele pergunta entrar para quê, ela fala para eles fazerem alguma coisa. Mas ele diz que não e fala que vai embora. E quando ela fala que ela é bonita, ele fala que tem muitas garotas bonitas em Los Angeles. Mas ela diz que ele vai perder. Ele pergunta onde ela nasceu para ela se achar tão única. E depois que ela fala que ela nasceu ali mesmo, ele fala que é ainda pior porque até agora ela não disse porque ele não faz o tipo dela. E mais uma vez ela fala que o acha uma gracinha. Ele pede com licença e fala que precisa ir. Ela pergunta se ele não vai deixá-la entrar. E já ele pergunta entrar pra quê. Ela diz para que eles possam sair e fala que ela mudou de ideia. Ela fala que vai entrar e que ele não vai se arrepender. Ele fala que ainda tem alguns minutos para ela provar que ele não vai se arrepender. Ele fala que a deixou entrar, mas que ele sabe que ela é interesseira. Ela fala que não é interesseira e ele pergunta se realmente ela não é. E em seguida pergunta por que ela não quis conversar com ele antes de ver o carro dele. E que ela disse que ele não é o tipo de cara que ela gosta, mas que agora ela está ali. Ela fala que não é interesseira e pergunta por que ele está dizendo isso. Ele fala que está dizendo isso porque a atitude dela prova isso. E sem ter algo melhor para dizer, ela continua falando que não é interesseira. Ele fala que é melhor ela ir para casa pensar no que ela fez hoje. E depois que ela diz pra ele umas palavras tão bonitas que não dá pra traduzir, ele fala pra ela ter uma boa caminhada.